O Brasil não foi feito para dar certo. Não foi feito para dar certo. A eleição brasileira de 2022 foi fraudada do começo ao fim pelo ministro Alexandre de Moraes e os colegas do TSE. É isso! Não foi feito para dar certo. O câmbio flutuante no Brasil foi feito de noite e de madrugada. Você acredita nisso? Pois é, no governo Fernando Henrique, nos anos 90, na reeleição do Fernando Henrique, fizeram o câmbio flutuante, mais ou menos quando debateram o martelo os bancos junto com os governos, era de madrugada. Deixa um like para ajudar o vídeo e vamos pro vídeo que a política tá pegando fogo, hein? Enquanto eu e você, os cidadãos brasileiros, tava dormindo. Coisa de ladrão. Foi país grande, rico, povo pobre e enganado. Aí veio, olha, Dilma 1, Dilma 2, Lula 1, Lula 2, Lula 3. São 4 anos cada presidente. 20 anos esses caras governando, roubando o Brasil. O Brasil tem 3 quadrilhas grandes no Brasil. Comando Vermelho, PCC e o PT, porra! No ano passado, a advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL, levou, inclusive com passagens pagas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, uma ONG ligada ao PCC para fazer as suas reivindicações no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. Inclusive, houve audiência com participação da deputada do PSOL, Érica Hilton, que adora ficar arrotando virtude por aí. A turma do PSOL e do PT adora dizer que é um engano, que é uma coincidência. Pois é, sabe quem é essa advogada Janira? Coincidentemente, a mesma que levou a dama do tráfico do Comando Vermelho. Pois é, pouco tempo atrás, antes dela levar o PCC agora, ela levou o Comando Vermelho. E também com passagens pagas pelo governo Lula. Assim como outra coincidência, a ministra Aniele andando livremente de moto numa região dominada pelo tráfico. Ou o ministro Flávio Dino, hoje do Supremo Tribunal Federal, na favela da Maré, também dominada pelo crime organizado, tranquilo, sem segurança. Ou ainda a coincidência dos diálogos cabulosos com o PT. Antes que a Janja ou o Bessias mande me prender por fake news, isso não é uma opinião minha. O Ministério Público de São Paulo organizou uma operação que desmantelou essa ONG e comprovou que ela é utilizada pelo PCC para destruir a reputação de policiais, de promotores e de juízes que combatem o crime organizado. Inclusive, ela foi o eixo central de uma série que foi pro Netflix e que escutou ministros do governo Lula, ministros do Supremo Tribunal Federal e que chamava-se O Grito. A polícia e o Ministério Público, ironizando esse documentário, batizaram a operação de Operação Fake Screen, grito falso. Não é de hoje que os valores no Brasil estão invertidos. Gente como o Oruan, filho do sujeito do Comando Vermelho, Marcinho VP, que picou, mutilou o jornalista Tim Lopes, é glorificado pela Rede Globo como uma grande referência, como um grande artista. Gente do Comando Vermelho e do PCC tem trânsito livre nos ministérios para discutir política pública carcerária, quando o crime organizado manda na gente de dentro da cadeia. E eu mesmo, sendo deputado federal, muitas vezes não consigo entrar nos ministérios. Agora, a gente do PCC e do Comando Vermelho, tudo bem, parece que não tem problema. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. A maioria lá cheira cocaína da brava. PT tá envolvido em coisa errada. Eles apoiaram as FAC, sempre apoiaram Reis Borlard. Tudo que é criminoso no mundo, o PT apoia, bate palma, apoia, tão lá junto. Mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e seus puxadinhos, né, não entendem. Do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe, nu, não sei o que e tal, com financiamento público e tal. Isso mata. Porque... Como que o Brasil, o povo vota nesse povo? O CEU descobriu o motivo do Lula, aí fraudes nos dinheiro, nas coisas, tem motivo pra caçar ele. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Do jeito que tá, eu sou contra. Porque o cara tinha que ser preso, fazer o impeachment dele, ir pra cadeia, certo? Devolver os dinheiros aos cofres públicos, tudo que foi roubados, devolver, pedir prisão lá pro cara, ficar lá na cadeia pagando os crimes. Não é fazer o impeachment e aposentar o cara não, pra pagar com meu dinheiro e o seu.
Brasil tá tudo errado. Os bandidos aqui vai preso, ninguém trabalha. O cidadão é você que paga imposto, nós vamos pagar imposto de quem tá preso, cara, sustentar o cara. Se Deus o livre, o cara mata um filho teu, você vai trabalhar para sustentar o bandido. Tem cabimento? Isso é justiça? Não, isso não é justiça. A eleição brasileira de 2022 foi fraudada do começo ao fim pelo ministro Alexandre de Moraes e os colegas do TSE. Por que eu digo isso? Por conta da lei. Vai no site do planalto.gov.br e vai no Código Eleitoral. O que diz o Código Eleitoral? O Código Eleitoral diz que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, só pode emitir resoluções para as eleições daquele ano até o dia 5 de março. Está escrito na lei lá, tem a data. Até 5 de março do ano da eleição. Está escrito na lei, é só ler. E o que aconteceu? O que aconteceu é que no dia 20 de outubro do ano da eleição, o TSE fez uma resolução que regeu a eleição presidencial de 2022. Que foi? A resolução de 20 de outubro de 2022, através da qual Alexandre de Moraes mandava os ofícios suspendendo temporariamente direitos e garantias fundamentais. Onde o próprio Lula fala, em vídeo aqui que eu vou postar, que ele fala dentro da justiça cheio de corrupto, tem ladrão, roubos, corrupção. E o Supremo? O Supremo no Brasil continua funcionando na Constituinte de 88? Deixa eu falar uma coisa pra você, querido. O Supremo lá também continua funcionando. Se a juíza renunciou, é problema dela. Por que será que ela renunciou? Porque a verdade é o seguinte, tem corrupção no Poder Judiciário. Coisas erradas. É verdade. Não tem jeito não. Outra coisa, no Supremo Tribunal Federal, deixa eu falar aqui uma coisa. Supremo Tribunal Federal não poderia ser políticos, não deveria. Olha como o Brasil é feito para não dar certo. Político na maior corte, são todos políticos, a maioria lá, quase 100%. Não poderia esses juízes do Supremo ter escritórios de advogados. Por que, Janúncio? Porque juiz tem que ser imparcial. Que imparcialidade? Porque são amigos colocados por político, não podia. Eles têm escritório de advogados, de advocacia também, não deveria ter, por questão moral, ética e uma série de coisas. Imagina eu sou um grandão da política, eu estou falando como um cidadão aqui. Aí eu sou um deputado, um senador da República, eu contrato um escritório de Gilmar Mendes. Um exemplo para me defender, eu estou fazendo aqui uma analogia. O meu caso vai chegar na mão de Gilmar, que vai usar advogado dele, através dos advogados dele, quem vai me julgar é Gilmar Mendes. Está certo? Tá errado. O Brasil não é feito para dar certo. O que o senhor acha do Lula? Grande lixo, descarado, safado, pilantra e chupador do dinheiro público. Acertou, miserável. E do Haddad? Esse aí é o retardado, né, meu? E o cara é mais retardado de pôr ele no poder, entendeu? Caralho, o maluco é brabo. Outras coisas. Não poderia ser por apadrinhamentos, amigo dos amigos. Tudo errado, tudo errado. Não existe fiscalizar outra coisa. Não existe fiscalização no Brasil que consiga fiscalizar políticos. É ineficiente, inoperante, não funciona. Ninguém sabe, o cidadão e você, o que eles fazem com as emendas parlamentares. Muitos das regiões deles pega dinheiro e desaparece com o dinheiro do povo. Faz poucas coisas, leva esse dinheiro, a maioria é roubado. A maioria é roubado. Voto, a questão da eleição. O voto tem que ser contado. Ninguém confia mais em ninguém. O cidadão, eu quero voto que seja contado no papelzinho. Folhinha por folhinha. E aí tem que ver se essas folhas é original mesmo. Essa história de voto, de eleição lá no coisa igual que foi feita aí no Brasil, que se proibia até falar o nome de eleição, o nome de urna. Fala até de Deus. Eu não posso falar o nome da urna. Aí eles falam que é democracia, cara. Ontem Haddad na entrevista falou pra mulher que agora tá difícil. Que um tempo atrás existia censura, agora esses dias atrás. E agora as redes sociais não tem mais censura, Haddad falou. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Não é uma palhaçada, uma coisa dessa? Como é que esses caras saem dizendo que eles são os defensores da democracia, cara? O Pix, essa coisa do Pix, os brasileiros entenderam melhor a safadeza que é o governo Lula. 735 milhões de pessoas passam fome num país que produz muito alimento. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome?
No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. Que tem 24 mil bilhões de pessoas aqui que não tem o suficiente para comer em casa. A picaretagem. Bom, eu posso falar que quando eu vi Lula a primeira vez, nos anos 90, naquele tempo Brizola, uma vez na televisão, na TV Gazeta, eu vi Lula debatendo mais Brizola. Na hora que eu vi Lula falando, veio na minha mente, esse cara é um picareta, ladrão. Tanto que o Lula, quando chegou aí no ABC, já encontrou o sindicato funcionando. Ele não agregou nada, a não ser a presença dele, da sua personalidade, do seu dinamismo, mas lá estava o sindicato. Quer dizer, essas críticas que ele faz à memória, pisoteando a memória do presidente Vargas, isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. Me faz desconfiar muito dele. E do PT como partido de natureza social. Como... que eu vejo Lula, vem na minha mente. Ladrão, ladrão, a vida toda ladrão, cara. Mentiroso, sem vergonha, vagabundo.